Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana nós vamos trabalhar conectando o Java com o banco de dados. Então o primeiro passo que nós vamos realizar nessa semana é criar o nosso diagrama de banco de dados. Então para criar o nosso diagrama nós vamos utilizar o software MySQL Workbench. Então com o software aberto nós vamos lá na opção File, New Model, vamos criar um novo modelo e aí depois de clicar em File New Model, Add Diagrama para a gente criar um novo diagrama então no nosso modelo. Nós vamos desenvolver um sistema de locadora de filmes, ok? Esse é um sistema muito simples, não é funcional, mas é só para a gente ter a ideia de como que funciona todo o processo de criação e de conexão com o banco de dados, ok? Então aqui, ó, nessa barra lateral, nós temos esse ícone que permite que eu crie uma nova tabela no diagrama. Então vou clicar nele, vou clicar aqui no palco, nessa área central, e com isso ele vai adicionar uma tabela. Eu vou repetir esse passo mais 4 vezes para criar 4 tabelas, ok? Então a primeira tabela que eu vou criar, essa tabela 1, eu vou dar 2 cliques nela para editar, e vai aparecer essa janela aqui embaixo, onde eu vou poder digitar qual que é o nome da tabela. Então essa tabela vai ser a tabela funcionário. Então aqui eu vou dar 2 cliques depois na parte de baixo, em column name, qual que é o nome das colunas dos atributos. Ele já vai preencher automaticamente para mim com o ID funcionário. Eu vou marcar só essa opção que é auto-incrementa, para ele poder gerar esses códigos automaticamente. Então o primeiro funcionário é 1, 2 e assim sucessivamente. Depois vou clicar na linha de baixo, vou criar o atributo nome, vou criar um login e uma senha para o funcionário, ok? Vou clicar em fechar aqui, e aí eu tenho então a minha primeira tabela funcionário pronta. Depois eu vou criar, dar 2 cliques na tabela 2, vou colocar aqui o nome da tabela de cliente, dar 2 cliques na linha aqui do column name, ele vai criar o ID do cliente, marca como auto-incremento, nome, CPF, e aí eu vou colocar alguns outros dados aqui, então rua, número, bairro, cidade, estado, telefone. Ok? Então a gente pode aqui colocar mais ou menos atributos dependendo do que a gente realmente precisa. A tabela 3 eu vou dar o nome dela de filme, que vai ser os filmes que a pessoa pode alugar. Em column name, dá 2 cliques e marca o auto-incremento, ele já vai gerar o ID do filme. Depois o título do filme, o gênero e a sinopse. Então criamos a tabela filme. E por último aqui a gente vai criar a tabela locação. Então dá 2 cliques na tabela 4, locação, ID da locação, auto-incremento, data da locação, tipo date, data prevista de devolução, então quando que a pessoa vai devolver, deveria devolver, e quando foi a data efetiva que ela devolveu. Data de devolução. E aí eu vou por date aqui também. Tá, ok? O MySQL ele não é case sensitivo, então você pode editar maiúsculos e minúsculos que não tem problema. Depois de ter criado as tabelas, nós vamos fazer os relacionamentos entre elas. Então o cliente pode fazer várias locações. E uma locação é efetuada por um cliente só. Então nós temos um relacionamento de 1 para muitos. Então vou pegar o relacionamento de 1 para n, clico primeiro em locação, depois clico em cliente. Ele vai criar para mim uma linha ligando as duas tabelas aqui. Na tabela cliente ele tem uma perninha só, quer dizer que é 1, e na tabela locação tem 3 perninhas aqui, quer dizer que é muitos. Então um cliente, muitas locações. A mesma coisa a gente tem para filmes. Então um filme pode ser alugado várias vezes, e quando o filme é alugado, ele é só um filme, ok? Então também de 1 para muitos. O funcionário poderia estar ligando aqui também locação, para saber qual foi o funcionário que fez a locação, mas vou deixar desse jeito para simplificar, em vista que as aulas são meio curtas, não dá para a gente trabalhar tudo, tá ok? Bom, depois de ter feito o nosso diagrama, a gente vai vir aqui e vai mudar o nome do banco de dados.
vou editar o nome dele, vou chamar banco de DB locadora, clico aqui no xizinho para fechar, e aí eu tenho que iniciar o MySQL, então vou enviar esse modelo para o MySQL, para o servidor de banco de dados. Então vou abrir o Vertrigo, aqui ele está falando que ele está rodando já está executando, deixa eu dar um shutdown aqui, mas se ele não estiver rodando, você vai executar ele, tá? Ele tem que ficar verdinho, mostrando que está rodando. Se você não tem o Vertrigo, mas tem o Champ, é o mesmo processo. Então, só deixar ele iniciado. Depois que ele está iniciado, clique em Database, sincronize model. Então, a gente vai sincronizar o modelo com o servidor. Tudo que está aqui a gente vai enviar para lá. Clique em Next, Next. Digita a senha do MySQL. No caso meu aqui, que é o Vertrigo, a senha padrão é Vertrigo mesmo. Dá um OK. Clique em Next. Marca aqui DB locadora, clique em Next, Next. Ele vai falar que no modelo, no meu diagrama, tem essas tabelas e no banco de dados ainda não tem nenhuma, então não há. Clique em Next. E aqui ele vai gerar para a gente todo o código necessário para criar esse banco de dados, para criar as tabelas. Então lá, cria o esquema, cria a tabela funcionário, cria a tabela cliente. E aqui, pessoal, só por uma questão de versão, essa versão do Workbench ela é mais recente que a do meu banco de dados, a gente vai ter que excluir essas duas palavrinhas aqui só, onde está escrito index, na tabela locação. Então, onde está visible, apaga o visible e manda executar. Então, ele vai executar esse código aqui para a gente. Vou executar. Aqui apareceu sincronização completada com sucesso, então tudo ocorreu certinho. Se aparecer alguma coisa aqui em vermelho, aí deu algum erro, aí você tem que procurar qual que foi o problema. E aí, se acontecer isso, posta lá no fórum que a gente tenta ajudar. Então, clique em fechar, o nosso banco de dados já foi criado. Aqui eu vou abrir essa ferramenta, uma outra ferramenta, o AgeSQL, para a gente poder visualizar esse banco de dados criado, ok? Então ele abriu aqui, clicar em ignorar. Eu já tenho aqui, mas se não tivesse, geralmente quando você abre a primeira vez, ele não tem nada aqui, tá? Então aparece dessa forma. É só clicar em novo, digita a senha aqui Vertrigo, clique em abrir, aí ele vai mostrar pra gente todos os bancos de dados, já tá aqui, ó, banco de dados DB locadora, tá ok? Dentro do DB locadora eu tenho as tabelas cliente, filme, funcionário e locação, certo? Eu vou clicar aqui em funcionário, por exemplo, ele vai mostrar para mim aqui quais são os atributos. Se eu vim nessa abinha aqui dados, ele vai mostrar o que está armazenado nessa tabela. Então, por enquanto, ainda nada. Eu posso vir aqui, clicar no maisinho e adicionar um novo funcionário. Funcionário Ivan, login Ivan, senha 123, por exemplo. Então, ele já cadastrou aqui para mim o meu primeiro funcionário. O interessante dessa ferramenta é que tudo que você faz na parte visual, ele vai mostrando aqui os códigos embaixo necessários para realizar. Então, se vocês lembram lá da disciplina de banco de dados, ó, vocês aprenderam isso daqui, ó, insert int, funcionário, as colunas nome, login, senha, os valores, Ivan, 1, 2, 3, foi o que a gente preencheu, tá? Se por acaso eu excluísse aqui, ele ia mostrar para mim um código de delete, ou, por exemplo, se eu atualizasse qualquer registro, a senha, ele ia mostrar aqui o código de update, que é o código necessário para fazer a alteração do registro. Beleza? Bom, pessoal, então essa primeira aula a gente trabalhou criando o banco de dados e na próxima aula a gente vai começar a criar então um projeto no Java. Então até a próxima.